Vamos lá. É, eu fiquei com os temas seguintes: 732. Tô com um caderno porque eu fiz uma anotação aqui. 732, a Batalha de Tours. 1678, o nascimento de Johann Sebastian Bach e Georg Friedrich Händel. 1707, publicação da obra Hinos e Cânticos Espirituais de Isaac Watts. E 1966 a 1976, a Igreja Chinesa cresce, apesar da Revolução Cultural. Vamos lá, com o primeiro tema, a Batalha de Tours, 732. Eu fiz umas anotações e selecionei algumas coisas que eu achei interessante aqui, alguns pontos, né? E eu vou detalhar sobre eles agora. A batalha que parou o avanço muçulmano na Europa foi a Batalha de Tours. Ela entrou para a história do cristianismo e foi um ponto muito importante e crucial na história do cristianismo, porque foi ali onde foi barrado o avanço do islamismo nas regiões da Europa, né? Eles já tinham tomado uma parte da África, já tinham tomado outras nações, já governavam, já comandavam vários lugares e eles estavam avançando avassaladoramente porque eles vinham de uma filosofia de vida religiosa e, pelo que eu entendi do texto, aparentemente fanática, né, de ideais religiosos, e eles foram ali contagiando, crescendo na sua nação, começando com um número irrisório de pessoas, né, alguns visionários que foram adeptos aos ensinamentos de Maomé, né, que pregavam a filosofia de vida, se dizendo que era enviado de Deus, que era um profeta, e trouxe ali uma filosofia de vida religiosa com alguns pontos, e ele começou a trazer algumas pessoas aí sobre esse ensinamento, e isso foi difundido e foi ensinado e foi crescendo, tomando proporções grandes, né? E mais para frente, futuramente, esse povo que vai crescendo, né, o Islã, eles vão ganhando território, avançando, até que chegam às fronteiras com a Europa e querem tomar ali o território europeu, né? Espanha já tinham dominado um pedaço da França, enfim. E nesse ponto da história aparece o líder Carlos Martel, né? Que foi o grande divisor de águas aí. Ele que foi um homem que tinha o seu exército sobre a sua sujeição, e pelo que eu entendi do texto, ele era bastante sisudo, ele era bastante estrategista, muito inteligente também, e ali com suas estratégias e disciplina, que era eu estudando também outras fontes, eu fui ver que ele era uma pessoa que aproveitou de algumas brechas, né, que o povo tinha aí no seu legado, embora tivessem unidos agora pelo Islã, mas a Arábia e o povo inicial era ali, por serem povos de tribos e etc., eles tinham ideias diferentes, então eles meio que tinham umas controvérsias entre si, e depois de Maomé, depois da doutrina e da filosofia de vida, ele conseguiu unir as pessoas fundando o Islã. Mas Carlos Martel, ele era muito inteligente, então ele sabia, me deu a entender que ele sabia de uma certa forma algumas coisas a respeito dessa brecha, e como ele era muito inteligente, posteriormente me deu a entender que ele meio que se aproveita disso, e depois da morte do líder, né, que estava na época ali combatendo com Martel, o povo torna a ter os mesmos conflitos de novo, torna a brigar entre si de novo, torna a ter as suas divergências de novo, e mais ninguém consegue, né, tomar o exército
ali e liderar de forma a vencer. Então, mesmo em maior número, o Islã estava naquele crescimento avassalador, segundo uma filosofia de vida, arrebanhando seguidores, mas quando ele bate de frente com um líder que era extremamente estrategista, inteligente ali e rígido com seu exército, né, com estratégias de guerra muito inteligentes, Carlos Martel consegue barrar esse crescimento ali na Europa e eles não avançam, pelo contrário, eles recuam. E eu achei bastante interessante isso. Partindo para o próximo acontecimento, 1678, acontece o nascimento de Johann Sebastian Bach e Georg Friedrich Händel, né? Dois músicos brilhantes, dois compositores exímios, né? Que na mesma época, porém com histórias de vida diferentes e lugares onde atuaram diferente. Foi isso que eu achei interessante do texto, eu até anotei aqui. Bach e Händel, dois músicos contemporâneos nascidos no mesmo ano em lugares distintos, nunca se conheceram pessoalmente, mas a história de vida na música, completamente diferente de um para o outro, fez com que cada um apresentasse a sua contribuição à música sacra de forma ímpar e brilhante. Enquanto Johann Sebastian Bach teve toda a sua trajetória musical acompanhada, regada e de incentivo dos seus pais, de uma família de músicos, e depois também os seus 21 filhos, que ele teve alguns músicos, né, no meio dos filhos ali, músicos brilhantes, inclusive, que ficaram até mais famosos do que o próprio Bach, né? Ele teve ali todo um berço musical, ele teve ali a vivência dentro da igreja, então ele trabalhou praticamente na música, trabalhou praticamente dentro da igreja, compondo para a igreja. O seu trabalho de vida era a música dentro da igreja, embora ele também compunha secularmente, né? Diferente de Händel, que teve uma outra realidade. O seu pai era barbeiro e queria que ele fosse advogado, não queria que ele estudasse música, mas ele acaba num determinado ponto da história descobrindo um órgão no sótão da sua casa, e ele começa a estudar, e mais pra frente numa igreja ele se apresenta no órgão e o professor o visualiza e oferece estudo de música para ele mais aprofundado, e dali ele começa. Mas o desejo de Händel, e o que mais me chamou a atenção nesse vídeo, nesse texto, e eu quero falar nesse vídeo, é que enquanto Bach era dentro da igreja, dentro da música sacra, mais dedicado, o Händel, ele parecia desejar mais estudar outros ramos, né? Eu cheguei a ver até que ele gostava muito de música secular, né? Tinha o desejo de estudar a musicalidade de Roma, enfim, em determinado ponto ele consegue fazer isso. Mas o ponto em comum do texto é que os dois, com histórias de vida diferentes, conseguem ali brilhantes contribuições para a música da igreja, o louvor da igreja, né? Partindo para o próximo tema, que é bem pertinho aí, 1707, vai dizer o seguinte: a publicação da obra Hinos e Cânticos Espirituais de Isaac Watts. Isaac Watts foi um outro compositor, um outro músico muito brilhante, muito importante na história, porque ele viveu no momento em que a Inglaterra e as igrejas, a igreja anglicana, ela não aceitava cantos, nem melodias, nem coisas musicais dentro do seu culto. Eles tinham os livros de culto, né? E aquilo ali era feito, a sua liturgia era feita baseada somente nos livros de oração comum, né? No máximo, poeticamente, recitadamente, eles falavam de salmos, eles salmodiavam, mas nada assim musical, porque a igreja anglicana não aceitava a música dentro da sua liturgia, embora os luteranos, embora os batistas já aceitassem dentro do seu culto esse contexto, né? E Isaac Watts aparece exatamente nessa época. Ele bate de frente com os líderes da sua igreja, com os líderes conservadores aí, e ele vem tentar introduzir a música dentro do culto. O ponto-chave desse tema que entrou para a história foi porque ele consegue trazer a música dentro do culto, né? Vencendo batalha por cima de batalha. E num determinado momento também, eu anotei aqui, embora alguns poetas tentavam criar obras musicais, não tiveram sucesso. Só em 1709 se consegue publicar os hinos de Isaac Watts. Então, ele só teve aí os seus hinos publicados, né? Hinos maravilhosos, grandes hinos, mas
muito bem trabalhados e produzidos, mas só conseguiu publicar isso em 1709, né? E em 1861, os anglicanos concedem finalmente a música dentro dos seus cultos e foi publicado o primeiro inário anglicano. Então ele foi marcado na história como uma pessoa que bateu de frente com os líderes mais conservadores para tentar introduzir a música ao culto da Igreja da Inglaterra. Vamos lá para o próximo acontecimento, 1966 a 1976, um período de 10 anos, onde acontece agora a Revolução Cultural na China, né? Durante um grande período da sua história, a China foi um país muito pobre, por isso era muito humilhada pelos maiorais da época, até que se levanta o líder Mao Tse-tung, que foi o líder da Revolução Chinesa, né? Ele trouxe uma ressignificação ao estado de pobreza e humilhação da China. Pelo que eu entendi do texto que eu vi, eles vinham de uma população muito pobre, os camponeses, né, de trabalho, e eram muito humilhados pelos estrangeiros. O ponto-chave do texto é esse. E a igreja sofre com a revolução cultural, porque quando Mao Tse-tung ele tenta instalar a revolução cultural na China, a revolução cultural vem com o comunismo, né? E o comunismo era completamente ateu, e eles já tinham uma ideia ruim de estrangeiros, ele já tinha o histórico de humilhação por parte dos senhores de terra, que era quem comandava a China pobre, né? Quem sujeitava ali os camponeses ao trabalho duro. Então eles tinham um problema muito grande com estrangeiros, e a entrada de missionários na China no período da revolução, em que a China estava passando pela revolução cultural, deu um pouquinho de trabalho. As igrejas foram fechadas, as pessoas tinham que se reunir de forma escondida, né? Até que, num determinado ponto da história, o que acontece aí? Alguns magistrados, me faltou o termo aqui agora, mas alguns democratas, se eu não me engano, conseguiram, lutando, a abertura de 2 igrejas em Pequim, e ali essas 2 igrejas foram abertas, né? Mesmo com muita dificuldade, eles tornaram a trazer o culto evangélico, tornaram a trazer o culto ali para o ambiente chinês, mas mesmo assim o texto vai dizer que as únicas pessoas que frequentaram aqueles cultos eram os estrangeiros, né? De certa forma, eu entendi que os cristãos chineses ficavam meio receosos por causa da perseguição. Agora, o que me chamou a atenção foi o seguinte, é que no período de perseguição, me lembrou o período de perseguição da China nesse tempo, na implantação da reforma cultural, me chamou a atenção porque me lembrou muito o Velho Testamento. A igreja primitiva, quanto mais ela foi perseguida, no momento da perseguição ela cresce. E foi exatamente isso que acontece no final do texto. A gente vai ver algumas passagens aqui falando a respeito de alguns números, né? Quando tinha uma pequena porcentagem aqui, o que provocou o crescimento. O movimento eclesiástico nos lares igual a esse só existiu no século IV. O que provocou esse crescimento? Os especialistas ainda estão estudando. Ninguém sabe ao certo o crescimento na China. As estimativas variam grandemente, todos concordam, porém, que a multiplicação dos cristãos sobre o governo comunista foi surpreendente. Por isso, pode verdadeiramente representar uma das expansões mais dramáticas da fé na história da igreja. E aí tem um fragmento do texto aqui. Um condado tinha 4.000 cristãos antes do comunismo entrar em vigor. Hoje tem 90.000. Né? Então, o comunismo trouxe uma perseguição, e a perseguição trouxe o crescimento da igreja de forma incrível na China, de forma que hoje, se eu não me engano, a China tem a igreja maior do mundo, né? Então a igreja não para, ela continua avançando mesmo com toda a perseguição até do regime comunista. E aqui eu encerro meu comentário sobre o texto, sobre os textos e sobre os temas. Muito obrigado.